Oi, gente, tudo bem? Tô aqui depois de sei lá quantos meses sem gravar pra fazer pra vocês um Lidos de 2025, que foi o que eu me prometi fazer quando eu gravei de 2024, no início desse ano. No início do ano passado, né? No ano passado, né, 2025, eu li ao todo 10 livros. Acabou que eu fiquei uns meses aí sem ler, porque eu entrei na faculdade, eu me mudei, comecei também a trabalhar. Então eu fiquei um tempo sem ler, tipo uns 3 meses por aí. E isso afetou um pouco a quantidade de livros final, mas eu ainda acho que 10 livros é bastante coisa, se você parar pra pensar. Não tô querendo falar isso, que tipo, nossa, foi pouco. Mas ainda assim eu queria ter lido mais. Vamos começar, essa é a lista de livros físicos que eu tenho aqui. O primeiro livro que eu li em 2025 foi Véspera, da Carla Madeira. Cara, esse livro aqui eu fiquei mas tão triste que eu levei ele pra ler na praia. E olha isso, ele molhou e ficou com essa parte aqui toda molhada. Então, assim, deu uma leve estragada na capa. Mas como pegou nessa parte aqui, tipo assim, não dá pra perceber muito bem. Então, tá bom. Mas assim, esse aqui é o segundo livro que eu leio da Carla Madeira. Na verdade, se for contar, é o terceiro, porque eu peguei pra ler Natureza da Mordida, mas eu parei. Me deu um pouco de ressaca literária, eu não gostei tanto da escrita, eu acho que não era pra eu ler na época que eu quis ler. E aí eu parei de ler. Então, digamos que seja o terceiro, mas que eu acabei oficialmente, esse é o segundo. Abaixei um pouco a câmera, porque eu acho que vai ficar mais legal esse ângulo. Mas assim, o que dizer de Carla Madeira, né? Todas as leituras dela são assim, meio que, sei lá, tipo, inesquecíveis, não sei. Ela tem um jeito de escrever que, cara, primeiro que é muito fluido, então você lê muito rápido. Tipo, acho que tem o quê? Tem 279 páginas. Todos os livros dela têm mais ou menos essa quantidade de páginas e são muito rápidos de ler. Esse livro fala sobre o Caim e o Abel, que são dois irmãos que são nomeados dessa forma aleatoriamente. Na verdade, não aleatoriamente, porque é toda uma história por trás do porquê eles recebem esse nome. Não é uma história muito profunda, mas tem ali um porquê. E meio que já tem, né, toda a questão da Bíblia por trás dos nomes Caim e Abel. E eu acho que a Carla, ela traz justamente esses dois nomes porque eles depois perseguem a vida inteira desses dois meninos e eles meio que premeditam o que vai acontecer na vida deles. As pessoas começam a ver eles através desses nomes por conta da história da Bíblia. Isso começa a afetar a vida deles e meio que molda a personalidade deles ao longo do tempo. Além de falar sobre a vida dos dois irmãos, faz um paralelo o livro. Então, um capítulo é sobre a vida da Vedina, logo o primeiro, na verdade, já é sobre ela. Mostra ali que ela perdeu a filha dela. E aí, ao longo do livro, você vai vendo a continuidade dessa história, mas também outros capítulos mostram a história do Caim e do Abel, eles na infância, vai voltando no tempo, assim, a vida deles. E aí você vai entender a conexão dessas duas partes da história, né, desses personagens, literalmente. Eu tava vendo aqui que eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, e uma coisa que eu tava vendo aqui na resenha que eu fiz no Scooby é que uma coisa que eu admiro muito na Carla Madeira, assim, principalmente como estudante de jornalismo, é o dom das palavras. Então, ela consegue usar as melhores palavras, criar as melhores frases, fazer as melhores analogias, as melhores metáforas, e assim, eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso muito, muito legal. E por isso que eu sempre dou mais de 4 estrelas para os livros dela. Na verdade, eu só li 2, né? Mas assim, tipo, sabe? Eu gostei dos 2 que eu li e o que eu não terminei de ler, eu não tava achando ruim. Eu só não tava gostando do momento, sabe? Que eu tava lendo e tal. Então, enfim, 4,5 estrelas, leu. Agora, indo pro segundo livro do ano, temos A Casa no Mar Cerúleo. Esse livro é, assim, um dos mais bonitos que eu tenho, né? Até porque também ele é capa dura, então, enfim. E, assim, como vocês podem ver, ele tá marcado na página 140, ele tem até marcador próprio, assim. Cara, o que falar? Eu não terminei de ler ele. Eu tava lendo ele, né, no momento que eu me mudei de cidade e também que eu comecei a faculdade, então eu tava muito corrida. E eu acho que essa história não me prendeu muito nesse momento, sabe? Não é que o livro não é bom, mas assim, eu não tava querendo ler esse tipo de história no momento, que é uma história mais infantil, uma vibe meio Hobbit, assim, sabe? Mas ele é bom. Eu quero terminar em algum momento, mas ainda não sei quando que eu quero voltar a ler. Mas ele fala sobre uma escola, né, não é uma escola, é meio que um orfanato de crianças que elas têm traços, poderes, enfim, elas são diferentes de todas as outras pessoas na população. E fala sobre o Linus, que ele é o cara que é tedioso, trabalha no escritório e tudo mais. Ele é chamado aleatoriamente pra ir ver essas crianças. E especificamente uma criança que ela tem meio que uma vibe meio demônio, assim, pra fazer tipo um relatório e mandar pras pessoas dessa empresa que ele trabalha. E aí ele vai começando a criar sentimentos por essas crianças, por mais que ele seja uma pessoa bem chatinha. Mas enfim. E até o momento é isso que eu li. Próxima leitura de 2026. Não, 2025. Temos Uma Família Feliz, de Rafael Montes. Esse livro é belíssimo. E assim, não era o que eu esperava que fosse ser o meu segundo livro do Rafael Montes, mas eu, por algum motivo,
comprei ele, eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei, enfim, mas eu achei ele muito bonito e em algum momento eu ia querer ler, porque eu tenho vontade de ler todos do Rafael Montes. Eu nunca pensei que eu fosse falar que eu não gostei de um livro do Rafael Montes, porque eu já consumi muito conteúdo dele, eu já li um livro, né, que é Jantar Secreto, e eu amei, eu favoritei, e eu já vi Beleza Fatal, já vi outras séries dele, e assim, eu sempre gosto de tudo, sem tirar nem pôr, eu gosto muito de tudo. Só que desse livro eu não gostei, porque assim, é uma história que ela vai pra um caminho que você espera que o final vai ser uma coisa e acaba sendo um outro. Eu já tava lendo esse livro bem arrastado, porque é uma história de suspense, mas é um suspense que eu não gosto, é um suspense familiar, que ele é um pouco diferente de todos os outros suspenses que eu já li. Tipo, ele me lembra um pouco de A Empregada, por essa questão família, mas não que tenha alguma coisa a ver com a história em si, né? Porque a empregada fala sobre a empregada da família. Agora, nesse caso, fala sobre a mãe, o pai e as filhas. No caso, a madrasta. Mas, mesmo assim, eu não consegui gostar porque é muito arrastado. É muito arrastado a leitura pra mim. Demorou muito para as coisas acontecerem realmente. As coisas acontecem, aí algumas coisas ficam soltas. E você depois acha que vão ser respondidas e acabam não sendo respondidas. E o final, eu achei péssimo. Achei muito ruim o final, de verdade. E é isso, assim, não gostei desse livro. Eu acho que eu dei 3 estrelas, porque, assim, ainda do Rafael Montes, eu ainda tenho aquele apego pelo escritor, mas não gostei. Não leia Rafael Montes pela primeira vez através desse livro, se você quer começar. Começa por Jantar Secreto ou sei lá, qualquer outro. De próximo temos A Cabeça do Santo, que foi o 4º livro que eu li em 2025. Esse livro aqui, ele tem essa capa, ó. Tá, essa aqui é a capa que aparece. E essa é a capa, realmente. Mas enfim, esse livro aqui me virou favorito esse ano. Eu li esse e eu depois li outro da Socorro Racioli. E cara, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, porque ele tava, assim, muito hypado no TikTok. Eu acho que eu nem marquei tanto ele quanto eu esperava que eu tivesse marcado. Mas, assim, ele tava muito hypado. E eu, geralmente, como posso explicar? Eu não gosto muito de livros tão hypados do momento. Tipo, agora esse livro tá muito hypado. Porque, às vezes, eu acho que eu vou ler por pura efeito manada. E acaba que, às vezes, o livro nem é tão bom. Aí eu me arrependo muito. Mas esse livro eu ganhei de aniversário de uma amiga minha. E aí eu já quis ler porque, enfim, eu fiquei muito curiosa. Esse livro conta a história do Samuel, que logo após a mãe dele ter falecido, né, ela pede pra ele ir atrás da família do pai dele, que ele nunca conviveu a vida inteira. E aí, quando ele tá nesse caminho, assim, que mostra no início do livro, bem difícil, porque ele vai andando, é bem longe, tá bem calor e tal, e ele é uma pessoa bem pobre, então ele não tem muitos recursos e tal. Quando ele chega nessa cidade, que é a cidade da onde o pai dele é, né, a família do pai dele, ele acha a casa da avó dele e ele vai, né, atrás da avó dele e lá na casa dela ele pede abrigo, pede comida e tudo mais, e ela se mostra uma velha, assim, muito ranzinza e manda ele embora. A única coisa que eu acho que ela dá é realmente comida e fala pra ele onde ele pode dormir, na rua, assim mesmo, e é isso, mas ela, tipo, destrata ele. Ele vai se abrigar numa cabeça, que depois ele descobre, que é o que dá o nome do livro, que é a cabeça do santo. Quando ele se abriga nessa cabeça, ele começa a ouvir vozes de pessoas, né, estando nessa cabeça, e aí ele escuta pedidos, ele escuta orações e tudo mais dessas pessoas que depois vão se discorrendo aí quem são e, enfim, o que ele vai fazer com isso. Então, assim, eu favoritei esse livro porque eu achei muito lindo. O final é muito, muito, muito lindo. E, assim, tem um plot twist bem legal, assim, com essa história do pai dele e tudo mais, da avó dele. Mas, assim, a única coisa que me deixa muito triste é que ano passado eu fui na Flip pela primeira vez. Teve um stand da Socorro Racioli, acho que teve um talk, alguma coisa assim, tipo, uma conversa. Mas eu não fui, porque eu não conhecia ela, nunca tinha lido nada dela. Eu sabia quem era ela, porque ela tava bem famosa, né? Ela é bem famosa há muito tempo. Mas eu não fui, então assim, eu tô muito mal, porque, enfim, vocês vão ver que o próximo livro também é dela. Então, assim, cara, eu gostei muito, muito, muito mesmo de todas as leituras que eu fiz esse ano dela, que foram 2, né? Então, é isso. Eu falei que o próximo livro tinha sido da Socorro, mas eu me enganei, porque foi Fim, da Fernanda Torres. Cara, esse livro aqui eu tinha, né, muita vontade de ler, assim, muito, muito, muito tempo, assim, coisa de muitos anos. Mas, assim, na verdade, quando a Fernanda Torres tava muito, assim, ela é muito famosa, sempre foi e tal, mas sabe quando ela tava no hype? Tudo era Fernanda Torres no início desse ano, por causa do Globo de Ouro e de outras premiações que eu esqueci o nome. Eu lembrei desse livro e eu fiquei com muita vontade de ler. Aí eu comprei ele, acho que numa promoção que teve na Amazon, e aí eu peguei pra ler ele. Eu fui com uma expectativa muito, muito, muito alta, porque é a Fernanda Torres, né? Então, assim, pra mim tudo que ela faz é impecável.
Mas eu não gostei desse livro. Inclusive, eu fiquei muito triste de não ter gostado, porque tem uma série que a minha avó assistiu e ela me recomendava muito, ela falava que a série é muito bom. E eu pensei, tá, tem série, tem livro. Vou ler o livro primeiro, porque depois, se eu ver a série, eu não vou querer ler o livro. E eu queria ler já, então peguei pra ler. Gente, a história desse livro é sobre alguns amigos, um grupo de amigos, eu esqueci a quantidade, deve ser uns 5 amigos. Todos eles têm lá ali entre seus 50 e poucos anos, no início, em algumas partes do livro, porque ele é um livro que ele mostra várias épocas, assim, várias linhas do tempo, né? Já tá escrito, né? Mas ele fala muito sobre a vida de cada um dos amigos do grupo, sobre as esposas e tal, sobre os filhos e tal de cada um, a vida do personagem até morrer. Mostra as pessoas, cada um indo nos velórios de cada um e vice-versa. E é isso. E então, por que eu não gostei? Porque eu acho que mostra o cotidiano de vidas de pessoas que não tinham muita graça, sabe? Tipo assim, não tô falando que pessoas com 40 a mais não tem graça, assim, de ver a vida, né? Mas, de certa forma, esses personagens em específico não tinha. Tipo assim, o que eles faziam? Ah, traíam a esposa, tinha um ali ou outro que ia fazer alguma coisa mais absurda. Mas eu não conseguia entender o porquê que eu tava lendo aquela vida, sabe? Pra mim não tinha muita graça. Eu acho que eu dei 2 estrelas pra esse livro porque eu realmente não gostei. Eu li muito arrastado. Eu até que li rápido, mas toda vez que eu pegava pra ler era tipo assim, tá, vamos acabar isso aqui logo, entendeu? Coloquei meu óculos porque tava me dando um pouco de dor de cabeça ficar sem. Mas a próxima leitura, agora sim, finalmente, é da Socorro Racioli. É Oração pra Desaparecer. Eu vou deixar aqui a fotinha porque esse eu li digital. Esse livro conta a história da personagem principal, que até o momento ela não tem um nome. Você vê que ela, sim, tá sendo desenterrada, literalmente. Ela não sabe quem ela não lembra da onde ela veio. Quem desenterra ela é um casal, um vilarejo que fica em Portugal. Então, assim, realmente, ela não sabe nada sobre a história dela. Não sabe por que ela morreu e tá sendo revivida. E eu acho que se esse livro, se eu falar qualquer coisa, eu vou dar spoiler, porque ele tem muitas informações que como é um livro que a protagonista não sabe nada sobre si, ali no primeiro momento, se eu falar qualquer coisa, eu vou estar dando spoiler. Então, só leiam, é muito bom. Eu gostei, eu não sei na verdade qual dos dois eu gostei mais. A próxima leitura é Não Fossem as Sílabas do Sábado. Até hoje eu não sei falar esse nome direito, porque toda vez eu falo o nome errado. Mas eu li ele digital também. Esse ano eu entrei no Clube do Livro, no meu trabalho. E aí, justamente o primeiro livro do Clube do Livro foi Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli. Eu não ia ler um livro da Socorro depois de A Cabeça do Santo, assim, em seguida, praticamente. Mas eu li esse porque foi o primeiro livro, né, do clube. E o segundo livro foi Não Fossem as Sílabas do Sábado. Esse livro fala sobre um marido da personagem principal tava saindo pra buscar um quadro pra ela durante a gravidez dela, né? Ela pediu pra ele buscar um quadro pra eles colocarem na casa deles, no apartamento deles. E assim que ele tava saindo na portaria do prédio, um outro homem, andares acima, assim, se joga e se suicida. E ele cai em cima do marido da Ana, que é a protagonista. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pra esse livro, porque assim, ele fala de uma maneira muito bonita. Não sei, não é bonita a palavra, mas ele fala de uma maneira muito real sobre o luto, muito... Ele traz muito aquele imaginário do que, como é a mente de uma pessoa que tá de luto, sabe? Eu acho que a maioria das vezes a protagonista também tava se lamentando muito, enfim, e também tem uma outra personagem, que é a esposa do cara que se jogou, enfim, também tá passando por um luto absurdo. Eu não gosto da forma como uma personagem trata a outra, isso me deixou irritada demais durante a leitura, então eu já fiquei irritada com a protagonista porque ela ficava se lamentando o tempo inteiro. E assim, gente, eu não tô falando de um período, o livro não é um período curto de tempo, ele passa anos e anos, e ao longo desses muitos anos ela ainda continua na mesma lamentação que era do início, sabe, do livro. Então começa a ficar uma coisa muito cansativa e você fica tipo assim, meu Deus, essa mulher nunca vai tentar, pelo menos, seguir em frente, sabe? Enfim, acho que por esses 2 motivos principais eu não gostei muito do livro, quanto as outras pessoas do meu clube gostaram. E outras pessoas que eu vi falando sobre amaram, assim, tal, mas eu acho que, sei lá, isso me deixou um pouco irritada. O que eu poderia falar bem dele é que ele é bonito na forma como ele é real. Então, assim, é legal a gente ver como as coisas realmente são, e é isso. Então, eu acho que seria o motivo porque, se eu fosse indicar, eu indicaria, mas eu não amei. Então, assim, quer ler? Leia por esse motivo que eu falei, que ele é bem real e tal, pra você ver o luto e tudo mais, mas já deixando esse disclaimer aí que irrita algumas partes e é um pouco cansativo em algumas partes. E é isso. Vocês vão rir da minha cara se eu mostrar isso pra vocês? Mas eu tava vendo aqui na minha lista e logo depois de Não Fossem as Sílabas do Sábado, eu li Estilhaça-me.
Tipo assim, é muito do 8 a 80, né? E assim, é uma distopia, fala sobre um mundo onde um movimento tomou conta e eles querem queimar livros, colocam soldados pra sediar a população, vibe meio Divergente. E aí, nesse mundo todo distópico, tem a personagem que é a Juliette. Gente, eu demorei... Na verdade, eu acho que só agora, no meio do segundo livro, que eu consegui acostumar com esse nome e achar, tipo, menos mico, porque eu acho esse nome meio, sabe? Me lembra Juliette do BBB, me lembra É Hoje, né, Juliette? É hoje, né, Juliette? Eu consigo não pensar nesse meme. Toda vez que eu vejo que eu tava lendo esse livro, eu só pensava nisso. A Juliette, ela tem poderes, né? Tipo assim, ela não vê como poderes e tal, mas ela tem o dom de tocar as pessoas e as pessoas irem de base. E ela começa o livro sendo presa, justamente por esse governo, por conta dos poderes que ela tem. E assim, vai se distender nisso a história. E acho que eu falar mais coisa eu vou dar spoiler. Mas assim, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro, porque ele me prendeu. Eu já li os outros da sequência, eu já li o próximo, o segundo livro, e assim, entre o segundo e o primeiro, esse foi o que menos me prendeu. E também porque, assim, gente, é realmente um livro muito bobo, assim, não tô falando que é ruim você ler livros bobos, porque eu amo. Já voltando pro cult de novo, o próximo livro foi A Palavra Que Resta. E assim, gente, ouso dizer que esse foi o melhor livro desse ano. Eu acho que foi meu favorito real de 2025. De muito, muito, muito o Paulo Hatz do Livraria em Casa indicando, falando que, na verdade, eu acho que é um dos favoritos dele também, no fim da vida. Esse livro fala sobre o Raimundo, que é uma pessoa analfabeta, ele não teve estudo, na verdade ele começou a estudar, mas ele teve que sair pra trabalhar porque ele se passa numa época mais antiga e também numa cidade mais simples, assim. No livro também mostra o Cícero, que é um dos amigos dele, e eles se apaixonam e eles começam um romance, só que esse livro, isso não é spoiler, tá? O Cícero, de alguma forma, vai embora, enfim, some. Ele deixa uma carta pro Raimundo ler. É muito assim, tipo, e aí? O que ele vai fazer com essa carta, né? Porque ele não sabe ler. E através disso, acontece a história do livro, né? E tudo mais. E assim, cara, esse livro é muito, muito, muito bonito. Eu achei esse livro, assim, com uma escrita muito simples, mas que o simples te toca, sabe? Tipo assim, é muito, muito, muito lindo. Eu dei 5 estrelas, né? Já falei que ele foi favorito. E eu não quero falar mais nada, porque esse livro tem 180 páginas, então se eu falar mais, provavelmente eu conte o restante da história. Eu, particularmente, quando eu tô vendo que eu gosto, vou gostar, né, muito de um livro, eu não gosto de ler ele muito rápido. Então, tipo assim, ele tem 149 páginas. Eu não li ele, acho que nem em 3 dias. Eu devo ter lido em 4, por aí. Porque eu queria realmente, tipo, tornar um momento memorável. Próximo livro, de 2025, foi O Namorado, da Frida, que é a escritora de A Empregada. Esse livro aqui, eu fui esperando muito, muito, muito dele. Eu achei que ele ia virar, tipo, favorito, assim, de suspense e tudo mais. Até porque eu gostei bastante da leitura dele. Tipo assim, ele tem 2 pontos de vista. Ele tem um ponto de vista da Sidney e tem um ponto de vista do Tom. O que eu gosto muito de 2 pontos de vista. O único problema que eu tenho com ele é que eu acho que desde o início do livro você já consegue imaginar o que vai acontecer, sabe? Óbvio que tem um outro plot do livro que você só vai realmente saber no final. Mas eu acho que o que me dá um pouco de toque é saber justamente pra onde a história vai, sabe? Mesmo no início você já vai saber, mais ou menos. Mas ele é um livro bom, assim, eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. Eu acho que só não dei 4 porque eu não amei muito o final. E também porque eu não amei muito essa parte. Mas eu juro que não é ruim, sabe? Tipo assim, eu falando que eu não gostei de nada e falando que... Né? Mas de verdade, não é ruim, assim, é bom de ler. Tipo, te prende muito. E eu li com 2 amigas minhas também, que foi muito legal. A Empregada ainda é melhor pra mim. Mas ainda assim é legal, esse vale bastante a pena a leitura. E é isso. Por último, esse ano temos Liberta-me, que também é da série de Estilhaça-me, né, o segundo livro. Esse livro aqui, ele é um pouco maior, eu acho que ele deve ter umas 100 páginas a mais do que Estilhaça-me. E esse livro aqui, ele fala a partir do final, obviamente, né, então eu não vou falar nem sobre como ele inicia, pra não dar spoiler pra quem não leu o primeiro ainda. Mas só vou falar aqui, eu dei 4 estrelas, eu acho, pra esse. No máximo devo dar umas 3,5, mas... No máximo não, perdão, no mínimo umas 3,5. Mas eu gostei muito desse livro, eu gostei mais do que o primeiro, porque esse me prendeu bastante, assim, eu li esse bem rápido. O final, então, tipo assim, gente, eu li, sei lá, 100 páginas em um dia. Então, e assim, ele me deixou muito, muito ansiosa pro terceiro livro. Tem um motivo específico que eu queria muito falar, só que o problema é que se eu falar, eu vou dar spoiler do primeiro. E eu não queria dar spoiler do primeiro, porque tem muitas amigas minhas que eu tô querendo fazer com que leiam, então assim, se eu dar spoiler, provavelmente a maioria vai falar que não vai ler. Então assim...
Só leiam, esse segundo é muito bom. Eu juro que um pouco do tédio do primeiro é compensado no segundo, porque o segundo é muito rápido de ler. E ainda falaram que o terceiro é mais rápido ainda. Eu tô indo com uma expectativa muito alta mesmo pro terceiro livro. Eu já comprei o terceiro, quer ver, ó? Já tô com o terceiro aqui. E assim, gente, ok que essas capas, eu já vi muita gente falando que não gosta. Eu não acho elas horrorosas, mas podiam ser mais bonitas. Só que assim, tem um livro da série que é branco e eu acho muito lindo. Eu acho que é Restaura-me. Enfim, eu só sei que essa série é gigante, tipo assim, tem uns 6 livros. Assim, não é das maiores, né? Tem muitas séries maiores, mas ainda assim é grande, né? Eu nunca li série tão grande assim. Aí eu vou começar a ler o terceiro assim que eu terminar Mentiras que Contamos, que é o 11º, eu acho, livro de 2025. Sim, quando a minha amiga que leu esse aqui e falou que achou muito triste, pediu pra que eu indicasse um outro livro que tivesse essa mesma pegada, assim, eu tava lendo esse já, e aí eu pensei, tá, vou indicar esse livro aqui porque eu acho que ele é muito parecido. Só que, gente, eu tava, assim, na 10ª página, então eu acho que não tinha muito como falar ainda, por que ele é parecido, se ele é realmente parecido. Agora que eu tô na página 95, eu entendo que ele não é nada parecido, principalmente a forma de escrever. Eu acho que eu joguei muito por serem 2 livros LGBT, mas não tem nada a ver um com o outro. Esse livro aqui, o autor, ele escreve o Raimundo, mas uma história por dentro da vida do Raimundo, literalmente. Agora, essa aqui, o autor é o próprio personagem. Ele escreve em muitos momentos falando assim, a partir daí você vai ver que eu... Tanana, ou no passado eu... Então, assim, dá pra gente ver que quem tá escrevendo isso é o Felipe, que é o personagem principal. Mas, assim, essa é a principal diferença. Ele conta sobre a história do Thomas e do Felipe, que o Felipe é o personagem principal, né? O escritor do livro. Literalmente, o escritor do livro. Não sei se é uma história real, assim, não sei se em alguma parte fala que é uma história real, mas ele fala do momento que ele se apaixonou pelo Thomas na escola e conta dos encontros que eles tiveram até o momento onde eu tô e como a relação deles começa e como ela cresce. Então, é basicamente isso. Eu não acabei ainda, então não posso falar quantas estrelas eu dei, mas eu só queria colocar ele no Lidos de 2025 porque, enfim, queria falar dele e é isso. Então, esses foram os lidos de 2025. Eu espero continuar fazendo esse vídeo porque eu amo fazer vídeo assim. Eu ia fazer também falando sobre a minha TBR, né, que é livros que eu quero ler em 2026, mas eu achei que ia ficar um vídeo muito longo, porque eu falo muito, né, acho que já deu pra perceber. Então eu vou fazer um vídeo específico mostrando minha bolsa, que eu quero fazer e tal, mostrando algumas coisas de papelaria, e aí talvez nesse vídeo eu fale sobre os livros que eu quero ler em 2026. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!